Olá, boa noite. Aqui é a doutora Rosali, assumindo mais uma vez o Instagram da Debra Brasil para começar mais um episódio do Debra Talks. E dessa vez o episódio vai ser sobre um tema que a gente conversa muito aqui, que é sobre consensos, guidelines, o que significa isso. E para conversar um pouquinho sobre isso com a gente convidou a Maria Helena, enfermeira, especialista em dermatologia. Ei, Maria Helena. Oi, doutora Rosali, que prazer falar com a senhora. Boa Boa noite. noite. A gente atrasou um pouquinho por problemas de conexão aqui em casa, mas estava falando que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas palavras que a gente conversa muito aqui, que é consenso, guideline, diretriz, e que às vezes a maior parte da população não entende o que é isso ou a importância disso. E aí a gente convidou hoje, então, você para desmistificar um pouquinho esse assunto para a gente e explicar um pouquinho o que isso significa. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente está esperando as pessoas entrarem, a gente espera uns 5 minutinhos, eu vou dar aquelas informações básicas. Esse episódio, ele vai direto para o IGTV, então para quem não conseguir ver ao vivo, ele vai estar no IGTV, então as pessoas podem ver quantas vezes quiserem, podem compartilhar. E depois ele vai para o canal do YouTube da Debra. Então fica ainda mais fácil de você compartilhar com os seus contatos, com os profissionais de saúde. É só compartilhar o link do YouTube. Então, para quem não conhece o canal da Debra, se inscreve no canal da Debra, compartilha os vídeos, curte, tá bom? Que tá bem legal o canal. E Verdade. esses episódios também vão para o site da Debra Brasil. Então, assim, tem várias maneiras de a gente ver, aprender, né, Maria Helena? Divulgar e compartilhar o conhecimento. Não é isso? Que é o mais importante. Maria Helena, a gente vai esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Claro, E aí, claro. então, de novo, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre essas palavras difíceis, né, Maria Helena? A gente vai Verdade, A gente vai tentar transformar elas em fácil. Tentar verdade. explicar o que é isso, como é que esse trabalho ele é elaborado de forma global, né, com envolvimento de tantas pessoas, profissionais, comunidade, pessoas com EB, famílias, né? Como é que isso tudo e desenvolvedores, né, Maria Helena? Pessoas Verdade. voluntários desenvolvedores do produto para poder montar esse produto final que vai então para casa dessa comunidade, para esses profissionais de saúde poderem então conhecer um pouquinho mais sobre epidermólise bolhosa. Não é isso? Exatamente, doutora Rosali. Posso cumprimentar as pessoas já, a senhora? Claro! Já temos aqui Então, 20 tá. minutos. Fica à vontade. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero dar o meu boa noite a todos vocês que estão participando. Quero fazer um agradecimento muito especial ao senhor Leandro Rossi, presidente da Debra Brasil, por esse convite, a senhora, doutora Rosali, por ter também me convidado para participar desse Debra Talks, uma ideia tão genial, achei uma belezinha quando vi o nome, né? Achei muito criativo e me sinto muito honrada de poder estar com vocês nessa noite, tentando fazer isso que a doutora Rosali falou, que é traduzir essas sopas de letrinhas que muitas vezes são vistas como coisas próprias de quem está na academia, de professores, ou apenas coisas que são usadas para quem vai fazer uma tese de doutorado ou mestrado, quando na verdade não é bem assim. Todo esse trabalho, ele só faz sentido se ele chegar até as pessoas que estão lá na ponta, que são justamente as pessoas que têm EB, as famílias e quem cuida das pessoas. Então, todo esse trabalho que é feito por um time enorme, eu brinco que é como um filme. Muitas vezes nós vamos ao cinema e quando saímos do cinema, poucas pessoas ficam lá para ver aquela
aquela enorme lista de pessoas que participam, né? Terminou o filme, escreveu The End, todo mundo sai da sala. E, na verdade, para que aquele filme acontecesse, houve tanta gente que trabalhou nos bastidores, que serviu café. Então, muitas vezes é preciso que nós possamos estar aproveitando esse momento e que eu consiga hoje trazer um pouco aqui do que é esse trabalho. É um trabalho muito sério, é um trabalho muito dedicado, um trabalho de voluntários que acreditam realmente no seu papel de levar informação, informação de qualidade, informação embasada na ciência, mas também uma informação baseada na prática clínica dos profissionais e na vivência das pessoas que têm EB. Então, o que eu acho a grande beleza dos trabalhos, dos documentos da Débora, é que ele tem essa visão multifacetada, multilateral, interdisciplinar e conectada. Ela une, a Débora tem, desde a sua origem, eu que conheço a Débora desde a sua origem, desde 1978, tive a oportunidade de conhecer a primeira Débora, 1980, quando ela fez o seu primeiro documento que eu recebi por correio, porque não existia internet, não existia nada. Eu nunca vou me esquecer o dia que chegou no correio para mim aquele documento da Débora da Inglaterra, do Reino Unido, em 1980, era um folhetinho falando sobre EB. Então, desde essa época, a Débora tem esse compromisso de unir as várias partes envolvidas. As pessoas com EB, as famílias com EB, os profissionais de saúde, os pesquisadores, as empresas que fazem parte também desse mundo e as instituições de saúde. E uma coisa muito interessante que muita gente não pensa, os gestores que fazem políticas públicas. Então, a Débora, ela sempre procurou ter esse leque amplo na construção desses documentos. Então, hoje eu gostaria de tentar, espero que eu consiga aqui transmitir para vocês o significado deles. Muito obrigado por essa oportunidade, doutora Rosali. Eu estou aqui à disposição. Você já deu vários spoilers do que a gente vai conversar, né? Foi muito ótimo. E eu adorei, assim, o que você comparou com o filme e com o final, quando sobem os créditos, que todo mundo sai da sala e esquece daquelas pessoas que fizeram aquele filme acontecer. Às vezes tem um personagem principal, o ator de Hollywood que é conhecido, mas para que aquilo ali pudesse estar naquela tela de cinema, milhares de pessoas se envolveram naquele trabalho para chegar e levar lazer e conteúdo para a população. Então, eu adorei essa sua associação. É bem assim que funciona. E depois falar sobre isso, porque são voluntários que fazem, né, Marilena? Então, a gente está de novo aí no cerne do voluntariado, do que é, assim, você se dedicar a uma causa. Eu acho que a gente já deu bastante tempo para as pessoas entraram bastantes pessoas. E aí a gente pode começar, então, o nosso episódio de hoje. E a gente sempre começa, então, perguntando para o convidado quem é Maria Helena e qual o envolvimento dela com a epidermólise bolhosa. Muito obrigada por essa oportunidade. Mais uma vez dou meu boa noite. Algumas pessoas entraram depois e reforço meu agradecimento à senhora Débora do Brasil, na pessoa também do senhor Leandro Rossi, seu presidente. Maria Helena Santana Mandelbaum é uma enfermeira extremamente apaixonada pela sua profissão, que desde muito cedo descobriu na sua vida que queria ser enfermeira. O mundo da IB chegou para mim muito cedo, chegou para mim em 1975, muitos de vocês não eram nem nascidos ainda, e chegou para mim de uma maneira
muito surpreendente e assustadora. Vocês imaginem, eu era uma estudante de enfermagem e fazia estágio de enfermagem em obstetrícia e neonatologia na maternidade da Cachoeirinha, em São Paulo. Eu estava no terceiro ano da faculdade, quando eu ali, com minha professora de enfermagem obstétrica e neonatal, inclusive o Hospital da Cachoeirinha era recém-inaugurado, era um hospital de referência em São Paulo para gestantes de alto risco, e nós estávamos ali atendendo uma parturiente no trabalho de parto, e eu fui fazer o parto normal, porque naquela época meu curso era muito exigente, nós tínhamos que fazer 20 partos durante a graduação, e o que uma estudante de enfermagem encontra? Uma criança que vem com a pele totalmente desnudada, uma criança que chega sem pele para uma estudante de enfermagem. Vocês imaginam o impacto que aquilo me causou no terceiro ano da faculdade. Mas, para minha sorte, eu tinha uma professora extremamente humana e bem preparada, que eu jamais vou esquecer, a doutora Sofia Schuber. Hoje ela mora no Vale do Itajaí, ainda trabalha na escola. Então, a doutora Sofia, que era nossa professora, me acompanhava, e ela olhou aquilo e ela disse: isso é síndrome da pele escaldada, nós vamos ter que ter um cuidado com essa criança. Mas nós não sabíamos nada, nós não tínhamos consenso, não tínhamos nada. A primeira coisa foi colocaram aquela criança numa incubadora. E eu me lembro que a minha professora disse, ela também era natural para ela colocar na incubadora, e ela me ensinou a fazer os enfaixamentos daquela criança com rayon, com petrolato, com vaselina, que era o que havia no Hospital da Cachoeirinha. Então nós enfaixamos aquela criança inteira. Na verdade, para nossa sorte, era uma EB simples. Hoje eu sei, naquela época nós nem imaginávamos, mas era uma EB simples generalizada. Por sorte, não era uma EB juncional, não era uma EB distrófica, mas era uma EB generalizada. E como a Cachoeirinha era um hospital muito sério, ela não teve uma infecção, a criança ela sobreviveu, ela sobreviveu, embora tenha ido para incubadora. Então, eu tive esse primeiro contato com a EB em 1975. Depois, eu me mudei para o Vale do Paraíba em 1980. Tive novamente contato lá no hospital, no Instituto da Criança, que tinha sido inaugurado no Hospital das Clínicas. Quando me mudei para o Vale do Paraíba, vim trabalhar na Universidade de Taubaté. A vida me trouxe de volta, fazendo estágio com minhas alunas, essa nova experiência. Nós estávamos com as alunas e novamente a EB surge na minha vida, não a EB, mas uma família, uma mãe que teve uma criança com EB quando eu estava fazendo estágio com as minhas alunas. E aí eu realmente, era 1980, nós também tínhamos muito pouco, eu ainda estava num hospital com menos recursos do que naquela época, como eu tinha na Cachoeirinha. Mas eu tinha aquela lembrança de que eu precisava cuidar da pele daquela criança, com o que tivesse ali, proteger. Havia ainda essa postura de se colocar na incubadora, só que essa criança já, hoje, eu sabendo, olhando para o passado, ela tinha uma forma muito mais severa, que era uma IB distrófica, ela não sobreviveu, né? Essa criança que eu cuidei pela segunda vez. Mas depois eu pude novamente ter outro contato e tive uma criança, filha de um pai bastante diferenciado, um casal bastante diferenciado, que era uma IB simples, e esse pai foi o pai que me trouxe o contato com a Débora da Inglaterra, porque ele era um engenheiro, ele trabalhava numa empresa grande e ele procurava as coisas pelo mundo para o melhor possível para o seu filho, que tinha nascido com EB. E ele foi quem me fez esse contato em 1980 com a Débora da Inglaterra, porque ele foi atrás, ele não sei como naquela época, porque não tinha esses meios de comunicação, mas como engenheiro, acho que ele fez algumas conexões, e aí eu passei a receber algumas coisas. Então, assim, a EB está presente no meu sangue, na minha veia, na minha alma há muito tempo. Esse ano são 45 anos de amor, de paixão e de vinculação com essa causa, né? Depois pude conhecer... Oi, perdão. E que deixaram filhos,
né, Marilene? Muitos filhos, muitos, doutora Rosali, muitos mesmo, viu? Graças a Deus, né? Porque eu sou uma pessoa que acredito na transcendência, eu acredito no compartilhamento do conhecimento, até por isso escolhi ser professora também, porque eu adoro ensinar, adoro transmitir o conhecimento, adoro formar pessoas. Adoro trabalhar com equipe também, acho que a gente sozinho não faz nada, principalmente no mundo da epidermólise bulhosa, é um trabalho de equipe multidisciplinar e que envolve profissionais de várias áreas para que nós possamos dar uma qualidade de vida e um bom cuidado, né? Então, realmente, o mundo da EB permeia a minha vida, embora eu trabalhe não só com EB, eu trabalho na dermatologia, trabalho com outras patologias dermatológicas. Eu tenho aqui pessoas que estão me assistindo, eu vou falar, e eu, Marilene, esqueceu de mim? Não, meus amores queridos, meus pacientes de toda uma vida, vocês fazem parte, que meus pacientes que têm dermatite, minhas crianças, minhas famílias com dermatite atópica, ictioses, psoríases, todos os nossos pacientes aqui do nosso serviço, da nossa dermatologia, da Unital, da Santa Casa de São José e do Dermacamp, que foi algo que eu resolvi criar depois, né, já de muito tempo, com toda a minha vivência no mundo da dermatologia, para propiciar a integração social e a qualidade de vida das pessoas com problemas de pele, porque essa minha vivência com as pessoas com doenças de pele, com as suas famílias, me mostrou um mundo de discriminação, de preconceito que elas viviam, um mundo de isolamento que hoje nós estamos vivendo e vemos o quanto era difícil, isso é usual para quem tem problemas de pele, né? Então, nessa minha vida com as pessoas, eu sempre fui de criar grupos de apoio, reunião de pais, sempre envolvi minhas alunas com isso, então nós fazíamos reuniões lá no serviço, né, com as famílias, para ensinar como é que a criança devia coçar sua pele, como é que a criança devia hidratar, porque esse meu papel de educadora, ele é para os meus alunos, mas é também com a família e com as pessoas. Eu gosto de educar, empoderar as pessoas, empoderar o paciente do seu cuidado, ensinar o paciente a se cuidar, ensinar a mãe, que é a cuidadora, o pai cuidador, o familiar cuidador, né? Então eu gosto de educar, gosto de ensinar, transmitir aquilo que a gente sabe como profissional e aprendi. Aí eu quero fazer uma gratidão a todas as mães e aos pacientes com os quais eu aprendi muito, 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 muito. Se eu sei alguma coisa, eu devo muito a muitas mães com as quais elas me deram dicas preciosas muitas vezes, elas solucionavam os problemas, adaptavam as coisas. Então, a minha gratidão a esses pais, a essas mães, que no seu cotidiano do cuidado dos seus filhos desenvolvem aí uma série de soluções criativas, muitas vezes sem recursos, sem acesso, mas cuidam dos seus filhos dentro das suas condições e me ensinaram muito do que eu sei e me provocaram a estudar mais também, como uma obrigação de dar respostas a elas também. Exatamente. E aí eu acho que é nessa vontade de dar resposta e nessa vontade de trabalhar em equipe que nasce esse conceito do consenso, do guideline, da diretriz, de como que isso vai ajudar uma equipe a falar a mesma língua, né? Porque às vezes você pega pessoas de formações diversas, como você falou, uma equipe que é multiprofissional, que às vezes tem enfermeira, tem médico, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, uma equipe bem completa e diversa, e você precisa que todo mundo entenda a mesma coisa, né? Exato. Então, eu acho que essa vontade de trabalhar em equipe te levou para ser voluntária da DEB Internacional e ajudar a participar da elaboração desse consenso, dessa diretriz? Você acha que isso entra nesse processo? Essa é a importância? Ah, com certeza, doutora Rosali. Eu sempre digo para as pessoas com EB, puxa,
nós aprendemos tanto com vocês, agora nós passamos a ter um compromisso de devolver isso a vocês sob a forma, primeiro, de pesquisar, estudar e dar respostas a essas necessidades. E aqui, muitas vezes, nós não tínhamos todas essas respostas. Hoje, com os meios de comunicação, com a internet, acessibilidade a essas informações ainda é difícil. Nós sabemos aí o quanto não chegam essas informações, ou os profissionais não sabem onde buscar. Imagina isso há 40, 30 anos atrás, né, que é a minha trajetória. Helena. A pessoa acaba E hoje tem muita informação, então não sabe onde buscar essa informação de qualidade, essa informação bem fundamentada, né? Então é isso que a senhora falou, é perfeito. Antes nós não tínhamos e agora temos informação demais. Como selecionar? E dentro disso que a senhora falou, né, dessa colocação que a senhora falou, desse trabalho, desse compromisso em produzir esse conhecimento, sistematizar, organizar essas informações de diversas maneiras, eu posso dizer hoje assim que eu vejo toda essa produção, que são os consensos, as diretrizes, aí vem esses nomes, vou tentar decodificar para vocês que me ouvem um pouco esses nomes. Então, nós temos alguns nomes que nós damos para esses documentos, que são as reuniões das informações baseadas tanto nas evidências científicas das pesquisas, como também na prática clínica dos profissionais e das famílias. Então, olha que beleza. Esses documentos, eles buscam fazer um casamento daquilo que os pesquisadores, os cientistas estudam lá no laboratório, na academia, com o que as pessoas vivem no dia a dia e com os profissionais vivem no dia a dia também. Então, esses consensos, esses documentos, nós temos diferentes tipos de documentos, cada um deles voltados para um público. Nós temos documentos que são voltados mais para pesquisadores, aquelas pessoas que estão realmente num mundo mais acadêmico. Nós temos os documentos que são voltados para o profissional que está no dia a dia ali, precisa de soluções e respostas práticas. E nós temos documentos que são para a família e para o paciente, numa linguagem mais simples. E aqui eu quero dar os parabéns e não poderia deixar de citar uma pessoa fabulosa que a Débora tem, que tem uma capacidade de transformar sob a forma de imagem essas informações, que é a Adriana, né, carinhosamente chamada de Li por todo mundo. Deixo aqui o meu carinho, meus parabéns a Li, o nosso agradecimento, porque ela tem esse poder de pegar tudo isso que a gente escreve, a gente que gosta de escrever, e ela transforma em imagens. Então, nós temos hoje, qual é a dimensão desses documentos? Esses documentos, eles têm dimensões que eu vou dividir em 8 dimensões, se a senhora me permitir, para eu tentar. Talvez eu não consiga esgotar todas elas, nós podemos conversar mais em outros momentos. Uma primeira dimensão que esses documentos têm é a dimensão da atenção e do cuidado. Então, eles reúnem dentro deles toda uma série de informações que são captadas a partir das pesquisas, a partir das evidências que nós chamamos. O que é evidência? Evidência é aquilo que muitos trabalhos científicos feitos por várias pessoas em vários lugares comprovam que é alguma coisa confiável, que é segura, que não traz risco para o paciente. Então, isso são as evidências científicas. Pois não, doutora Rosali, pois não. Eu queria, antes de interromper rapidinho, eu queria também que você falasse, quando você falou de evidência e de pesquisa, a importância da resposta da comunidade nessas evidências. Vou falar, já, viu? Vou falar assim, pode ficar tranquila. Então, como eu tentei dizer para vocês no início, essas 8 dimensões, vamos dizer assim, que nós temos um leque com 8 abas, e esse leque aberto, ele reúne o conjunto daquilo que nós podemos trabalhar, né? Então, nesse primeiro conjunto, nós temos esse conjunto de informações
que eles são reunidos para orientar, para dar uma condição única, estabelecer uma comunicação única, um diálogo único entre as várias pessoas, profissionais, familiares e pacientes, sobre como cuidar, como atender as pessoas. Então, é a dimensão da atenção, a primeira dimensão. Então, como atender, como cuidar, quais são as formas de atender. Então, ele diz, a atenção às pessoas com epidermólise bulhosa precisa ser feita em uma equipe, por menor que seja, mas precisa ser uma equipe, e dessa equipe, o paciente, a pessoa com EB e a família ela faz parte dessa equipe, nessa dimensão da atenção. A segunda dimensão é a dimensão da equipe multidisciplinar em si. Os diferentes olhares que essa equipe tem, as possibilidades de contribuição, mas que eles devem ter uma visão integrada, eles devem confluir para o mesmo objetivo. Não pode haver conflito dentro desta equipe. Então, o consenso, ele serve para que todo mundo olhe para uma mesma direção. Por quê? Porque cada um tem uma formação, uma visão de mundo, e o consenso, ele nos direciona, olha, tá aqui, vamos olhar todos para isso, cada um com seu olhar, o nutricionista, o enfermeiro, o cirurgião plástico, o dermatologista, o pediatra, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o dentista, o gastroenterologista. Olha o tamanho dessa equipe, se eu for citar todos, eu passo a noite da live aqui. Por quê? Porque dependendo do tipo de EB, essa equipe vai se tornando mais ampla. O psicólogo, o professor, é uma equipe imensa. O terceiro ponto, que isso é o que a senhora acredita, o que estava aguardando, é o paciente, a família e o cuidador. Então, na construção desses documentos, desses consensos, nós temos como parte o paciente, a família e quem cuida, que pode ser um avô, nem sempre a mãe, um tio, né? Às vezes é um pai, é mais comum que seja uma mãe, pela minha realidade, as mães têm muito abandono por parte dos pais, então a mãe assume muito esse cuidado, né? Isso já traz um peso maior. Então, na maioria das vezes, essa cuidadora é uma mãe, é uma avó, pelo perfil da mulher cuidadora, né? Dificilmente uma mãe abandona o seu filho. Nós temos o quarto elemento, que são os profissionais de saúde que cuidam diretamente, né, ao longo do processo, desde a atenção básica até a atenção mais especializada. Então, nós temos sempre lembrar, as pessoas vivem no seu município, elas precisam ser cuidadas na atenção básica. Ela precisa ter um pediatra, ela precisa tomar vacina, ela precisa ter um dentista, ela precisa ser acompanhada. Não é pelo fato de ter B que ela só vai ter um dermatologista, não. Ela é uma pessoa, é um ser humano, ela precisa ser cuidada como uma pessoa, ela precisa ter os cuidados básicos, os cuidados essenciais. Então, precisa tomar vacina, precisa ter um monitoramento da saúde por um profissional que cuide dela, o seu pediatra quando é pequeno, um clínico e assim por diante. Depois nós temos a dimensão dos gestores. Esses consensos também envolvem os gestores, eles precisam ter ciência disso, por quê? Para estabelecer as políticas públicas. O consenso é uma ferramenta importante para nós, por quê? Porque quando nós vamos chegar para um gestor para estabelecer os protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas, ou um protocolo que você vai aplicar no município, aquilo te dá uma força. Olha, nós temos um consenso que diz que tais coberturas são mais adequadas, que não basta ter só a cobertura, que ele precisa ter uma atenção integral. Se eu só oferecer a cobertura sem um dentista, sem um pediatra, não vai resolver sem um nutricionista, sem um enfermeiro. O consenso nos dá força junto aos gestores para estabelecer uma política pública. Nós temos também aí os formuladores de políticas públicas a nível nacional, onde os consensos também são importantes, como eu coloquei para os PCDTs, que são os protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas. Quando nós vamos lá para o CONITEC
pedir que seja implantado, eles vão nos pedir, olha, quais são as evidências científicas disso? Quais são os consensos, né? Nós vivemos recentemente isso com a epidermólise, com o PCDT, nós fomos lá para Brasília e nós tivemos que fazer um documento embasado. E está muito certo o Conitec, não tem evidência, não vai ser incorporado. Por quê? Porque a incorporação de uma tecnologia em saúde por uma entidade, ela precisa ter comprovação por evidência científica. O sexto elemento, aqui então, os formuladores de políticas públicas, o sétimo seriam os pesquisadores que fazem parte desse mundo, que trazem as pesquisas aí sobre novas terapias. Vocês tiveram já a live maravilhosa com a Priscila e com outras pessoas, professor Salmo. Então, essas pessoas que ficam ali, os ratinhos de laboratório, que ficam ali vendo aquelas células, por quê? Porque é uma doença genética, nós temos genes afetados, mais de 30 genes, então precisa entender tudo isso para propiciar terapias que não sejam paliativas, que sejam curativas e definitivas. Então, os pesquisadores, eles se embasam também, e eles embasam, então é uma via de mão dupla, eles se embasam nos consensos que já existem para fazer as suas pesquisas, e eles trazem novos embasamentos que modificam os consensos. E também as empresas, elas também fazem parte desse universo, porque quando nós temos um consenso, nós não temos um monopólio de uma única empresa sobre nada. O consenso mostra o quê? Que uma série de tecnologias podem funcionar de acordo com o tipo de EB, de acordo com o estágio da lesão que a pessoa tem, de acordo com a idade. Então, não existe uma única tecnologia ou uma única empresa que resolve todos os problemas. Então, o consenso, nessas 8 dimensões que ele trabalha, ou as diretrizes, nós vamos perceber aqui como é um trabalho integrado em conjunto. Inclusive, que nós também precisamos ter apoios e financiamentos por parte do empresariado, tanto para as pesquisas evoluírem, isso é uma cultura que lá fora existe, que aqui no Brasil a gente não tem muito, é muito forte, a gente vê o quanto as Débras de fora, né, avançam, às vezes as pessoas até nos cobram, né, doutora Rosalia, por que vocês não fazem pesquisa, por que vocês não fazem... É o terceiro setor, né, a pessoa física doa com quantias para um projeto específico, né, para uma pesquisa específica, para um projeto específico, para que isso vá à frente. Né? Exatamente. E até as universidades, então, nós temos ainda no Brasil, nós não temos essa cultura de investimento com um retorno, por quê? Principalmente nas doenças raras e as doenças genéticas, nós sabemos que essas pesquisas são muito demoradas. Se com medicamentos, essas pesquisas já demoram, porque nós temos todas aquelas etapas para as quais devemos ter que passar, porque nós temos normas éticas a serem seguidas e elas têm que ser seguidas, as pessoas não são cobaias, eu detesto esse nome, não gosto nem de ouvir falar. Então, quando eu participo de uma pesquisa, eu tenho que dar um termo de consentimento, as pessoas consentem em participar de uma pesquisa porque elas vão imaginar o benefício que pode ser, que nem vai trazer para elas, mas vai trazer para as novas gerações, né? Então, nesse sentido, nós precisamos ter realmente essa visão da sociedade. Eu digo que a sociedade, se eu conseguir hoje trazer um pouco aqui nessa live a visão de que esses documentos, eles não pertencem a quem está na academia, eles não pertencem a próprias associações, eles não pertencem a Debras, não pertencem à universidade, eles pertencem à sociedade, eles são da comunidade, das pessoas que devem se apropriar deles, devem buscá-los, usá-los, modificá-los, inclusive quando eles estão em fase de elaboração, eles passam por consultas públicas. Nós temos que submetê-los a consultas públicas, por quê? Porque muitas vezes nós estamos fazendo fechado no nosso mundo. E agora mesmo, eu estou trabalhando num que vai sair agora, ali já deu um spoiler lá, né? Nós estamos terminando, hoje passamos a tarde aqui, eu estou em 2. Na verdade, eu estou em 2. Sobre esse consenso que está lindo, que é um consenso lindo, que está sendo traduzido e adaptado, né, Maria Helena, para o português. Exato. Porque não é só traduzir o inglês.
Isso, Você tem que adaptar para a realidade cultural do país, isso, né? Então, isso isso. é um trabalho longo, é um trabalho de dedicação, né, Marilena? Muito. E é apaixonante, por sinal. Inclusive, assim, até hoje estava conversando com a Ali, são coisas, detalhes, por exemplo, né? No documento que vem de fora, ele diz lá, olha, esse documento se destina a maiores de idades, aí põe dentro parede 16 anos, só que a nossa realidade aqui, maioridade não é com 16 anos. Uma coisa simples, que parece simples, mas se escapar isso, então, assim, isso que a senhora falou, hoje até estava falando com a ali. Na verdade, até alguns anos atrás, a Débora era muito mais rígida nessa tradução dos documentos. Hoje, como a A Débora Débora cresceu, Internacional. a Débora Internacional, como hoje ela está presente em mais de 40 países, né, em 50 comunidades, então eles foram percebendo que nem sempre é possível fazer essa tradução e impor essa tradução. É preciso fazer o que nós fazemos como pesquisadores, eu, né, como professora, faço com minhas alunas, quando nós vamos pegar uma escala que já existe fora para avaliar lesão por pressão, para avaliar o índice de prurido, por exemplo, a escala de prurido. Nós temos que pegar essa escala e fazer uma adaptação transcultural, que nós chamamos. É claro que nós não vamos modificar a essência do documento, aquelas evidências, aquelas informações científicas. Nós vamos ter que preservar essas informações, nós não temos o direito de transformar, né, esse documento de forma que ele perca aquela sua informação. Mas nós temos que fazer essa adaptação, inclusive, no sentido ético, da sensibilidade cultural que nós chamamos. Nós temos que usar um vocabulário mais apropriado para aquela população. Nós temos que evitar de colocar tecnologias que estão inacessíveis ainda para aquela população, porque você gera uma frustração. A pessoa olha aquele documento, puxa vida, olha isso aqui, mas nem chegou no Brasil, nem passou pela Anvisa, vai levar 10 anos para chegar. É frustrante para alguém. Então a pessoa olha para aquele documento, não quero ver esse documento. Em vez da pessoa se apropriar, ela tem uma rejeição. Então é preciso que a pessoa olhe para o documento e sinta o mínimo de identificação com aquele documento. Isso tem a ver comigo. Então, esse papel é o papel. Eu sou apaixonada por fazer esse papel. Eu até falo para ali, eu gosto muito de trabalhar com ela, porque eu gosto de olhar pela minha vivência com as famílias, essa vivência muito próxima com as pessoas. Então, eu sempre procuro trazer, mesmo assim, quando eu submeto, por exemplo, a Ana Carolina, que é uma pessoa que exerce esse papel muito bem dentro da Débora, né? Ana Carolina Rocha, quando ela traz, às vezes, um olhar dela, ela me mostra algumas coisas, eu falo, puxa, que legal, eu não tinha pensado nisso, porque ela traz esse olhar do paciente, a mãe traz o olhar da mãe, isso aqui é difícil, puxa, eu não consigo remover esse tipo de cobertura com uma luva, gruda tudo na minha luva, o que que eu faço? Aí a mãe te traz uma coisa e você fala, puxa, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou adaptar. Então, a riqueza de transformar esse consenso, que às vezes é escrito lá, né? Porque nós, infelizmente, ainda não publicamos muito. Então, o que acontece? Os consensos acabam sendo feitos por quem publica. Né? Nós precisamos publicar mais no Brasil, termos literatura com impacto. Hoje a literatura sem fator de impacto, sem estar nos escopos, sem estar realmente nas bases de dados, elas não são utilizadas. Né? Então, nós precisamos publicar mais aquilo que fazemos no Brasil. Aí a gente tem algumas pessoas da Débora que têm publicações de alto respeito fora, né? A Ana Paula, várias pessoas aí, né? A Lídia, né? Então, a gente tem pessoas que já avançaram, mas podem avançar mais. Brasil, avance mais. Sim, vamos estimular as Profissionais, pessoas a pesquisarem mais. esses jovens aí, né, que Sim. estão aí Então, estudando, fazendo pós-graduação, né? tem várias pessoas que entram em contato com a Débora dizendo que estão fazendo o TCC delas sobre EB, querendo saber bibliografia, referência. E isso é muito legal, porque o consenso ele é uma parte dessa referência para essas pessoas. Exato. É o start para novas ideias.
Exatamente. E eu sempre digo, o consenso não é uma receita de bolo e não é algo que você tem que copiar e colar. Não, não é para isso. Ele é justamente uma referência, chama consenso. Por quê? Porque não é algo que você impõe, é um consenso. Você conversa com várias pessoas e chega-se a um acordo. Olha, hoje o acordo é esse, mas daqui a 2 anos vai mudar. Então, esses documentos, eles estão sempre sendo atualizados. Se eu pegar um consenso de 10 anos atrás, ele não vale mais, né? Mesmo que ele tenha sido lindo há 10 anos. Então, o desafio de quem é voluntário também é ter esse comprometimento de atualizar, revisar esses documentos. Às vezes você revisa uma parte, por quê? Porque aquela parte mudou tão profundamente, o resto está tudo ok, mas você tem que revisar aquela parte, porque ali houve um avanço tão significativo que você não pode deixar. Hoje, com as formas eletrônicas, é mais fácil fazer. Antes você imprimia, aí você era difícil, né? Hoje não, hoje tudo é eletrônico. As pessoas eu sou pessoa que gosta do papel, só sei estudar com papel ainda. Inclusive, está tudo aqui impresso. Olha, eu tive que imprimir o meu para trabalhar nele. Mas assim, já tem essa facilidade de você atualizar com os meios eletrônicos, né? E é diferente de um livro, por exemplo, que leva mais tempo, né, para você atualizar. Então, esses documentos, eles têm essa atualização mais constante, esse dever do voluntário. Isso passa a ser um comprometimento de nós que somos voluntários e passa a ser também um comprometimento das famílias e dos pacientes para nos darem as devolutivas. Olha, isso aqui é novo, isso aqui foi incluído no protocolo. Ok, a gente conseguiu incluir, mas e aí? Como é que foi a sua relação com essa tecnologia? Aí entra um ponto que eu queria, então, perguntar e conversar com você. Porque a gente está falando do consenso, da importância desse consenso, de como que eles evoluem. Para quem está vendo a gente agora, para quem vai ver a gente depois, se ele é uma pessoa com EB, uma família, como é que ele pode participar? Né? Participar desse consenso. Falar assim, poxa, eu quero dar minha opinião, eu quero participar do próximo consenso, eu quero ser mais atuante nessa publicação. Como é que hoje isso é possível, Maria Helena? Olha, é totalmente possível, ótima pergunta, muito obrigada, porque hoje nós temos, inclusive na Débora, uma riqueza. Nós temos os documentos diferenciados para os vários tipos de pessoas que estão envolvidas. Nós temos os documentos que são voltados para os profissionais, como eu falei, que são consensos, mas nós temos, a gente chama CPG, mas na verdade devia chamar GPC, né? Porque são os Clinical Practical Guidelines, mas são os guias de prática clínica, né? Então, esses guias de prática clínica, que aqui para o Brasil seria o GPC, eles têm um formato que é para os profissionais e outro que é para o paciente, que é para a família, para a pessoa que tem a EB. E esse formato para a pessoa e o familiar, cuidador que tem EB, ele é totalmente aberto para que as pessoas possam opinar sobre eles no site da Débora. Eles são colocados lá. Você pode entrar no site, você lê, você pode mandar um e-mail dizendo, olha, isso aqui não está claro, olha, isso aqui não tem no meu país, isso daqui é absurdo, não dá para fazer desse jeito. Não funciona, é muito complicado, olha, não é na minha realidade, ou então, olha, isso já está ultrapassado, tem uma coisa, dá uma sugestão, olha, adapta isso. Então, muitas coisas que a gente incorpora lá são sugestões que vêm de pessoas com EB e de famílias. A gente lê, recebe, analisa, nós não descartamos nada, não pensem que é absurdo, que alguém vai criticar, pelo contrário, para nós é muito rico receber nesses guias muito. Hoje, por exemplo, nós já temos 8 guias, acho que hoje é o número 8, é um número meio cabalístico aqui, sabe, doutora Rosali? Brincadeira, mas é verdade. Hoje nós temos 8 guias
guias de prática clínica disponíveis no formato para o paciente. Eu espero em Deus que nós consigamos aí com a Ali, todo mundo fazer a adaptação transcultural de todos eles. Nós estamos fazendo agora desse, que eu brinco, que é o queridinho, que é o mais esperado pelas pessoas, que nós estamos trabalhando sobre ele agora, que é o guia voltado para o manejo das lesões e para a infecção. Realmente, esse é uma expectativa muito grande, tanto dos profissionais como das famílias e das pessoas com EB. Então, esse guia de prática clínica, nós estamos finalizando agora, eu tenho certeza que ele será extremamente bem-vindo, será extremamente útil, eu espero que as instituições também acolham, que as instituições tenham mais abertura para levar esses documentos para suas equipes, nós sabemos às vezes o quanto é difícil, mesmo a informação estando disponível, que se abram as portas para que o profissional tenha acesso, ou se dê um aval para o profissional, porque nós temos uma cultura ainda, né, doutora Rosa? Eu sempre fiz assim, eu sempre fiz desse jeito, olha, não sei o quê. Há 30 anos que eu faço assim. Há 30 anos que eu faço. Ou então, uma coisa terrível, mas não existe nada sobre EB, isso é uma doença rara, esses dois extremos, isso aí, olha, desconfie de quem fala isso, que não existe nada, ou que eu sempre fiz assim, e que tudo isso que estão falando é bobagem. Nenhuma das duas maneiras é uma maneira correta, humana, ética e adequada de abordar. Então, até nós que sempre fizemos assim, temos que nos transformar todos os dias. O dia que eu me pegar falando, eu sempre fiz assim, olha, pode mandar ficar em casa fazer tricô e crochê, eu não posso mais ser um profissional. Mesmo que eu tenha 45 anos, eu não posso. Eu digo assim, olha, eu fiz assim 45 anos atrás, há 30 fiz assado, há 20 fiz, e agora eu estou fazendo assim. E é essa transformação que as profissionais comprometidos com o cuidado de qualidade, comprometidos com as pessoas, têm que ter, né? Uma educação permanente, uma atualização permanente. Por quê? Porque esses guias de prática clínica que nós temos na versão paciente e na versão profissional, nós temos o guia para diagnóstico laboratorial, nós temos o guia de cuidados com os pés, nós temos os guias de manejo dos carcinomas, de terapia ocupacional, de fisioterapia, nós temos as recomendações de cuidados... Oi? Psicologia, psicossocial. Psicologia, saúde mental. Então, nós temos 8 guias hoje que estão aí disponíveis, né? Alguns ainda em inglês, mas se Deus quiser, nós vamos ser capazes de fazer uma adaptação transcultural de todos eles e trazê-los, né? Hoje, dentro da Débora, com os voluntários de cuidados orais, nós temos lá o doutor Leandro também, temos pessoas gracinha dentro aí da Débora, jovens muito comprometidos, que eu tenho certeza que vão nas suas áreas trazer este conhecimento na linguagem aqui do Brasil, no português, que inclusive será útil para os países que falam português da África, né? Para outros países também. Né? Maria Helena, super importante isso que você falou do português, porque às vezes a gente acha que português é só aqui no Brasil, e a gente tem o português em vários outros países do mundo. De vez em quando tem pessoas de Portugal. Eu vi que a Hugo Portugal entrou aqui no chat com a gente. A gente tem outras pessoas de outras línguas, né? Que o quanto isso é importante para elas. Na África, países da África, o próprio Portugal, né? Que fala Portugal. Consegue ler. Então, assim, a importância da tradução desse consenso aí para o português, para outros países que não só o Brasil. Então, é muito importante isso que você falou. Eu queria frisar bastante, porque às vezes as pessoas esquecem disso, né? Português é uma língua super falada. Muito! Se nós formos contar em milhões de pessoas, é uma população imensa que fala. Então, nós ficamos até muito felizes quando nós já recebemos alguma adaptação ou tradução que vem na língua espanhola, que já facilita tanto. Por quê? Porque nós temos que pensar que nós vivemos uma realidade onde falar inglês, infelizmente, não é uma coisa nem entre os profissionais de saúde, né? Infelizmente, nós temos aqui no
Brasil muitos profissionais de saúde que não conseguem ler, mesmo sendo um documento técnico. Por quê? Porque ele não tem termos técnicos só, tem uma série de termos que você tem que fazer justamente ter o conhecimento e tem também que fazer essa adaptação transcultural, porque ele hoje, como nós falamos no próprio consenso de infecções, que antigamente chamava time, agora chama timers. Por quê? Porque de time percebeu-se que o quê? Não adianta eu falar para todo mundo, olha, eu vou falar do tecido, eu vou falar da infecção, do moisturizing, do M, que é a umidade, e vou falar do exudato do E. Não, eu tenho que falar de algo mais que é o S que está lá e o R também. O S, o que que é? É o social context. É o contexto social onde as pessoas vivem, e isso tudo vai mudar. Então, hoje, o professor Gregory Schultz acabou em fevereiro de nos dizer, olha, aquilo que eu fiz era ótimo até então, agora não dá mais. Então, agora eu não quero mais o time, que vocês olhem para uma pessoa com uma lesão e pensem só no tipo de tecido, na infecção, no M, no moisturizing, lá na umidade e na exudato. Vocês vão pensar também aqui no R e no S, porque isso é vital. Porque se eu não adaptar isso a um contexto específico, nós não vamos ter sucesso. Os contextos são muito diferentes. O Brasil é muito heterogêneo socialmente, o Brasil é heterogêneo em termos de clima. Então, eu posso ter uma cobertura que funciona bem no Sul e lá no Nordeste não funciona da mesma maneira. Uma pessoa com EB pode ter um tipo de característica lá no Sul, com um clima mais frio, e no Nordeste. E quem não tem um ar-condicionado? E quem não tem água para tomar banho ou fazer os cuidados? Então, são contextos sociais tão heterogêneos que nós precisamos dar conta disso e termos essa sensibilidade quando elaboramos um documento que vai para pessoas que vivem realidades tão diversas, né? Maria Helena, eu vou aproveitar esse gancho que você estava falando para fazer uma pergunta que a Eveline colocou aqui. A Eveline também é enfermeira, né? Acompanha sempre. Obrigada, Eveline. Boa noite, querida Eveline. A pergunta dela, o gancho que eu queria falar, do que a gente está falando, ela botou aqui. Nos outros países, o consenso são acatados. Aqui no Brasil e no serviço público, a gente tem dificuldade do acesso ao material. Não é uma realidade. E aí, essa pergunta que eu destrinchei dela, do que a gente estava falando, do que a gente falou lá atrás, do consenso, do protocolo de diretrizes clínicas e terapêuticas, do CONITEC, que é essa via de introdução. Você falou lá atrás da importância de um consenso estruturado para a elaboração de um PCDT, né? E é essa via que é do Brasil. A gente sabe que cada país tem a sua forma de introduzir tecnologias, né? A do Brasil é essa, né? A gente tenta se encaixar naquilo ali, a gente sabe que tem mais dificuldade, mas essa é a via, Maria Helena, o consenso formulado por essas 8 vertentes que você falou, esse consenso bem estruturado, talvez essa convergência de forças, tanto dos profissionais, quanto das empresas, quanto das famílias e comunidade, para que esse PCDT, então, seja incorporado e isso chegue, então, de forma para todo mundo? Exatamente. Bom, quem me conhece, né, sabe que desde muito tempo, quando nem se falava nisso, eu já era uma pessoa que era mal compreendida, porque eu dizia, nós só vamos mudar o cenário da IB se nós tivermos políticas públicas. Então, eu participei ativamente da portaria de 2014, né, que foi a primeira portaria criada no Brasil. Eu fui sozinha para Brasília inúmeras vezes com outras pessoas de doenças raras para criar a portaria, né, nacional de doenças raras. Por quê? Porque eu continuo acreditando, primeiro, que se as políticas públicas não chegarem às pessoas, nós vamos continuar tendo judicializações. Judicializações são quebra-galhos, não são soluções. É como auxílio emergencial. As pessoas precisam ter emprego, salário e educação. Auxílio emergencial é uma coisa. Você fazer as pessoas viverem à base de auxílio emergencial, acho que ninguém é a favor disso. Então, eu não acho que... O consenso entra aí, né, Maria Helena?
E o consenso entra aqui, porque foi aquilo que eu disse. Se nós pegamos um consenso, que é consenso internacional, e nós vamos transformá-lo em diretrizes nacionais, porque vejam bem, os consensos são internacionais, por quê? Porque nós não publicamos no Brasil, nós não temos produção científica. Então, a produção científica, todo mundo tem que fazer o seu meia-culpa. Aí os enfermeiros têm que fazer seu meia-culpa, médico, todo mundo. Ah, eu publico, eu mando meus artigos. Então, se a gente não publica, nós não temos material que será utilizado como referência para os consensos. Por isso que os consensos refletem o quê? A realidade de quem publica. E isso vai se tornar cada vez, não é que vai se tornar, isso já se tornou. Agora nós tivemos a recente portaria onde os trabalhos eles serão avaliados pelo fator de impacto. Então as metodologias de avaliação dos trabalhos estão sendo cada vez mais rígidas. Não pode ser a evidência. Eu faço assim, eu acho assim, eu fiz um caso assim, eu fiz um caso, atendi um caso. Não é isso. O mundo de hoje não se dá mais dessa maneira. Você tem que fazer um trabalho estruturado metodologicamente, o estudo randomizado, duplo cego, apliquei isso no paciente, no outro não apliquei. Provar o resultado do seu trabalho. Nós não temos evidências de nada, da maioria das coberturas nós não temos evidências, por isso que a Conitec fecha a porta. O que tem de evidência quando bate na porta do Conitec? Então, todo mundo é responsável por produzir essas evidências. A responsabilidade é da academia, junto com as empresas, junto com os pacientes, junto com os serviços. Nós não podemos dizer que a responsabilidade é só da universidade de produzir ciência. Por quê? Porque a universidade pode estruturar e sistematizar, mas onde estão as pessoas que são atendidas, nas quais serão usadas as tecnologias e serão avaliadas? Elas estão nos serviços, elas estão nas UBSs, elas estão nos hospitais. Então, a academia, a universidade não tem paciente, os pacientes estão nos serviços, é preciso haver uma parceria. Eu não gosto dessa palavra parceria, mas acho ela tão batida. Eu acho que é preciso haver realmente uma confluência de objetivos e de intenção entre as universidades, as instituições de saúde, os profissionais, as empresas, as associações de pacientes, porque os pacientes são vinculados também, as pessoas estão vinculadas às associações. É preciso que nós façamos um esforço conjunto, né, um task force, para produzir ciência brasileira sobre cuidados às pessoas com epidermólise bulhosa, como eu disse, naqueles diversos níveis, ok? Separar o joio do trigo. Olha, as evidências para pessoas com epidermólise bulhosas mais leve, não é colocar tudo no mesmo pacote. Eu não posso ter um protocolo igual para quem tem uma epidermólise bulhosa simples, para quem tem uma distrófica, para quem tem uma juncional. E essas pessoas são atendidas no município. E para quem mora no Nordeste? De jeito nenhum. Então, a pessoa vive no município. A política mais geral, a diretriz nacional, ela tem que ser decodificada, ela tem que ser transformada e chegar ao município dentro da realidade daquele município. Porque é ali que a pessoa vive. Ela mora ali, ela precisa ser rede de cuidados no seu município. E o consenso, ele tem que ser o quê? Esse balizador que vai ser levado até o gestor. Por isso que eu volto naqueles 8 pontos. Eu ia voltar lá, Marilene, ia falar que a gente andou, mas voltou lá no começo. Porque, na verdade, tudo isso vai ser possível com o consenso. Com o consenso. Veja bem, não só o consenso, eu acho importante a gente não ficar só com a ideia de que é só o consenso. Nós temos que lembrar que nós temos os guidelines, as diretrizes e os guias de protocolo clínico. Inclusive, o primeiro degrau dessa escadinha, ele tem que começar pelos guias de boas práticas, os guias clínicos, que inclusive na versão paciente, por quê? Porque o paciente se empoderando, olha, isso aqui eu acredito, isso é bom para mim, eu vou querer que isso esteja disponível, que esteja presente. E as empresas também se apropriarem deles, por quê? Porque nós sabemos hoje que existem sim conflitos de interesse. Por que certas tecnologias são deixadas de fora, se elas são boas muitas vezes? Nós sabemos que existem
pressão dos grandes grupos, muitas vezes. As empresas menores têm mais dificuldades, inclusive. Então, é preciso que haja solidariedade e cooperação. Eu ouvi há pouco tempo uma coisa terrível. Um amigo meu me contando que, por exemplo... Alô? Oi? Oi, doutora. Oba, que mesa linda. Oh, que mesa linda, meu Deus. Olha, vou querer jantar aí hoje, hein? Adorei, viu? Cheio de brinquedo. Eu me Delícia. confundi porque falta 1 minuto para acabar a live. Opa, nossa, meu Deus do céu. Falta 1 minuto e 20. Meu Deus. A gente bateu, é tão rápido, né, Maria Helena? A muito, passa muito. Voando mesmo. A Rose perguntou, a Rose Calixto está aqui no chat, perguntou se vai ficar gravada. Vai sim, vai ficar gravada, Rose. A gente vai fazer um vídeo extra depois para o YouTube, né, Maria Helena? A gente vai depois gravar alguma coisa para colocar lá, para explicar um pouquinho melhor, que ficaram, de repente, essa vontade de quero mais. Né? Eu estou à disposição para continuar aqui. Olha, eu tenho muita coisa que realmente o tempo é curto. Como eu disse, se eu fosse falar de cada um desses 8 tópicos aí, era uma live para cada um desses 8 tópicos aqui, né? O projeto Debra Talks é um projeto que veio para ficar. Com certeza. Ele é muito amplo, né? Então ele é para ser partilhado. Maria Helena, faltam 30 segundinhos. Eu queria agradecer muito a sua presença, a sua explicação como professora, né? Como essa pessoa que adora passar conhecimento, essa amante dessa colaboração e desse voluntariado. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rosali. Eu que agradeço. Muito obrigada a quem participou da live. Desculpa que eu não consegui ver todos os nomes. Meu abraço a todos vocês. Eu estou à disposição, me procurem, tudo que eu puder. Eu adoro ensinar.